Emily, aos seus tenros 9 anos, mal podia conceber que a inocência de sua infância seria abruptamente interrompida por uma experiência que desafiaria suas crenças mais fundamentais. Naquela noite, enquanto meus pais se ausentavam para jantar, eu ficava sob os cuidados de Hannah, minha babá de 22 anos. O ambiente familiar, que costumava emanar segurança e conforto, começou a metamorfosear-se em algo sinistro à medida que as horas avançavam e a lua lançava sua luz pálida sobre os aposentos. Meus pais, confiantes de que eu estava em boas mãos, despediram-se com um carinho habitual, alheios ao fato de que aquela noite seria marcada por acontecimentos que desafiariam a explicação racional. Sob os olhos atentos de Hannah, entre brincadeiras e risos inocentes, a atmosfera começou a se alterar gradualmente, à medida que sombras começavam a se manifestar nas paredes, projetando um espetáculo macabro aos olhos de uma criança ainda tão tenra. O quarto, antes o santuário de minha imaginação, tornou-se o palco de uma metamorfose sombria. A luz da lua, em vez de acariciar com ternura, deu vida a sombras inquietantes que pareciam dançar ao som de uma sinfonia invisível. Meus brinquedos, outrora fonte de alegria e diversão, tornaram-se testemunhas mudas de uma transformação que ultrapassava os limites do compreensível. Foi assim, naquela noite de aparente normalidade, que minha jornada pelo inexplicável começou, revelando que por trás da fachada de tranquilidade, um universo oculto aguardava para se manifestar. Essa experiência, inicialmente apenas um borrão na memória infantil, viria a se tornar uma cicatriz indelével em minha mente, marcando-me para sempre com o estigma do desconhecido. Enquanto me entregava à inocência das brincadeiras em meu quarto, o cenário familiar transformava-se gradativamente em algo inquietante sob o manto da noite. A luz da lua, que normalmente acariciava o ambiente com sua suavidade prateada, adquiria uma tonalidade sombria, projetando sombras que dançavam e se contorciam como entidades próprias. Cada canto do quarto ganhava uma vida sinistra, e a familiaridade de meu espaço seguro se dissolvia diante da incerteza que se materializava. Os brinquedos, antes símbolos de alegria e diversão, tornaram-se metamorfoses grotescas de sua forma original. Sob a influência da escuridão crescente, assumiram contornos distorcidos, como se um manto de trevas se infiltrasse em sua essência. O quarto, antes um refúgio de conforto, tornou-se um palco para a metamorfose de objetos triviais em testemunhas silenciosas da anormalidade que se desenrolava. A sensação de inquietação, inicialmente uma sombra difusa, crescia a cada momento. Um desconforto indescritível tomava conta de mim, como se eu fosse uma presa em um jogo macabro de sombras. Foi nesse momento de agonia infantil que decidi buscar refúgio na presença de Hannah, minha babá de 22 anos. Em meio a brinquedos distorcidos e sombras dançantes, minha voz trêmula chamou por ela, buscando consolo em seus olhos que, por um breve instante, traíram um vislumbre de apreensão diante da atmosfera tensa que se instalara no quarto. Hannah, com seus 22 anos, exalava uma aparência de tranquilidade enquanto eu, Emily, buscava refúgio em sua figura adulta em meio à crescente estranheza. Tentou, com palavras gentis, atribuir às visões perturbadoras à simples brincadeira da luz lunar, um esforço nobre para dissipar meus temores infantis. Seus olhos, embora tentassem transmitir confiança, traíam um sutil lampejo de inquietação, como se ela mesma pudesse sentir que algo não estava certo naquela noite. Enquanto Hannah me assegurava que tudo estava sob controle, uma tensão palpável persistia no ar, como se uma presença invisível estivesse à espreita nas sombras. Sua voz, normalmente firme, carregava um leve tremor, revelando que até mesmo a babá, com toda sua experiência e idade, começava a sucumbir ao desconhecido que pairava no ambiente. Mesmo diante de suas tentativas de acalmar meus receios, a atmosfera no quarto só se intensificava,
alimentando uma inquietação que parecia emanar do próprio cerne do desconhecido. Desconfiada, mas ainda determinada a encontrar conforto em meus brinquedos, retornei à minha atividade, mergulhando na tentativa de restaurar a normalidade. No entanto, para minha surpresa e desespero crescente, a atmosfera não se dissipou. Pelo contrário, a densidade no ar parecia se aprofundar, como se o quarto estivesse imerso em um campo de energia carregada de suspense e segredos sombrios. Cada riso infantil e movimento inofensivo com os brinquedos era agora acompanhado por uma sensação de inquietude, como se a própria essência do espaço estivesse reagindo à presença indescritível que pairava sobre nós. À medida que a noite avançava, as sombras que antes dançavam timidamente nas paredes começaram a adquirir uma vida própria. O quarto, antes inundado pela suavidade da luz lunar, tornou-se um palco para uma coreografia sinistra, onde sombras assumiam formas fantasmagóricas e contornos inquietantes. Objetos, aparentemente inanimados, passaram a desafiar as leis da física ao se moverem por vontade própria, uma metamorfose que transcendia a compreensão infantil e a lógica cotidiana. Hannah, normalmente confiante, via-se agora envolvida por um nervosismo palpável, uma expressão de apreensão que escapava de sua habitual compostura. Mesmo ela, a guardiã da normalidade naquela noite perturbadora, não conseguia ignorar a estranheza do ambiente. Seus olhos, antes tão seguros, agora refletiam uma inquietação que se espalhava como uma sombra, obscurecendo a certeza que ela tentava manter. Conforme a noite se desdobrava, a casa tornou-se um cenário para uma sinfonia perturbadora de sons inexplicáveis. Ecos indistintos reverberavam pelos corredores, criando uma cacofonia de murmúrios e rangidos que pareciam ecoar de dimensões além da compreensão humana. A sensação de que algo além do nosso entendimento estava presente tornou-se inescapável, uma verdade que se insinuava em cada som sombrio e na dança incessante das sombras, sugerindo que naquela noite, a realidade havia sido deslocada para um território desconhecido e sinistro. Hannah, apesar de seus esforços para manter a normalidade, via-se submersa em um mar de mistério e medo. Seu papel de protetora estava sendo desafiado por forças incontroláveis, enquanto a casa, antes um refúgio, transformava-se em um labirinto de anomalias e enigmas, desafiando não apenas a lógica, mas a própria natureza da realidade que tínhamos conhecido até então. Os pais, que haviam passado a noite fora, retornaram ao lar esperando encontrar a mesma tranquilidade que deixaram para trás. No entanto, ao abrir a porta da casa, foram recebidos por uma atmosfera transformada pela paranormalidade. A casa, antes repleta de familiaridade, agora exibia uma aura de mistério e tensão que se manifestava em cada som e sombra. Ao adentrarem a residência, depararam-se com Hannah e eu, abraçadas e aterrorizadas, como duas almas marcadas por um encontro com o sobrenatural. A expressão em seus rostos denunciava o choque diante da cena que se desdobrava diante deles, desafiando qualquer explicação lógica. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo eco distante dos eventos inexplicáveis que haviam ocorrido durante a noite. Relatar a experiência aos pais tornou-se uma tarefa árdua, pois as palavras pareciam trêmulas e insuficientes para transmitir a intensidade do horror vivenciado. Os olhares de incredulidade e preocupação que os pais trocaram entre si enquanto ouviam nosso relato refletiam a dificuldade em aceitar que algo tão extraordinário e inexplicável pudesse ter acontecido em sua própria casa. A tentativa de expressar o indescritível tornou-se um exercício desafiador. Cada palavra parecia uma tentativa falha de capturar a magnitude do que experimentamos, e o abraço que compartilhamos tornou-se um elo silencioso entre testemunhas de um evento que transcendia as fronteiras da compreensão humana. O lar que conhecíamos agora era uma encruzilhada onde o inexplicável se entrelaçava com o cotidiano, deixando-nos confrontados com a realidade de que, naquela noite,
Algo além da nossa compreensão havia se manifestado, alterando para sempre a percepção da normalidade em nossas vidas. Após aquela noite tenebrosa, o que era uma casa calorosa e acolhedora transformou-se em um território sombrio e carregado de suspeitas. Cada canto, uma vez permeado por risos infantis e memórias felizes, tornou-se um terreno marcado pela paranormalidade que experimentamos. O eco das sombras que dançaram nas paredes persistia, deixando uma sensação de inquietude que pairava como uma névoa em todos os cômodos. Hannah, apesar de sua firmeza habitual, decidiu não mais trabalhar à noite em nossa casa. A decisão, embora compreensível, adicionou uma camada de confirmação à realidade alterada que se instaurou após aquela noite. Sua ausência nas noites subsequentes deixou um vazio, uma ausência que ecoava mais do que simplesmente a falta de sua presença física. Parecia como se até mesmo a adulta que deveria ser a âncora da normalidade tivesse sido abalada pelo que testemunhou. As cicatrizes dessa experiência profundamente arraigaram-se em nossas mentes, como sombras indeléveis daquela noite. O lar, uma vez um refúgio de segurança, tornou-se um constante lembrete de que o desconhecido pode invadir até os cantos mais familiares de nossas vidas. Cada rangido da casa, cada sombra que se movia, era uma recordação da fragilidade da fronteira entre o mundano e o extraordinário. Os risos infantis que ecoavam antes pelos corredores agora eram interrompidos por uma presença sinistra, um lembrete constante de que aquela noite não era apenas uma anomalia temporária, mas sim uma alteração irrevogável na essência de nosso lar. Mesmo em meio à luz do dia, a casa carregava consigo a memória do sobrenatural, um fardo que nós, como testemunhas involuntárias, éramos destinados a carregar para sempre. Meu nome é Arthur, e eu tinha apenas 12 anos quando fui arrastado para uma experiência que desafiou todas as noções de segurança que eu conhecia. Era um dia ensolarado, o céu pintado de azul, quando chegamos ao acampamento, minha família e eu, ansiosos por escapar da rotina e mergulhar em aventuras que apenas a natureza poderia oferecer. O cenário exuberante à nossa volta, com árvores que se erguiam majestosamente e o som reconfortante do riacho nas proximidades, prometia um fim de semana inesquecível de união e alegria. As expectativas estavam altas enquanto montávamos as tendas e acendíamos a fogueira, alimentados pela ideia de noites estreladas e dias cheios de exploração. O aroma de marshmallows tostando e o crepitar do fogo eram a trilha sonora perfeita para as risadas e brincadeiras em família. No entanto, mesmo nesse paraíso aparente, um toque de suspense pairava no ar. Um presságio sutil, um arrepio fugaz que atravessou minha espinha, mas que, na ingenuidade da infância, subestimei completamente, atribuindo a emoção da aventura que se desdobraria. A noite caiu sobre o acampamento, e o silêncio que se instalou era quase tangível. A luz da fogueira, antes radiante e acolhedora, agora lançava sombras inquietantes nas árvores ao nosso redor, criando um jogo de luz e escuridão que alimentava a atmosfera de mistério. Enquanto os membros da família se entregavam a histórias e risadas ao redor do fogo, uma sensação de desconforto começou a se insinuar em minha mente, como se algo pairasse no ar além da capacidade de explicação. Os sons noturnos, que em outros contextos teriam sido tranquilizadores, tornaram-se arrepiantes quando combinados com a imobilidade da floresta. Olhei para as sombras além do alcance da luz da fogueira, e foi então que percebi algo que desafiava a serenidade da noite. Uma figura indistinta, uma sombra fugaz, desaparecia entre as árvores como um fantasma evanescente. Meu coração disparou e uma sensação inquietante de presença indesejada se apossou de mim, como se os elementos da natureza sussurrassem um aviso que eu, na minha juventude, relutava em compreender. A noite avançava, e eu,
Curioso e atormentado pelo que havia testemunhado, senti um impulso incontrolável de explorar os arredores. O vento sussurrava entre as folhas das árvores, mas havia algo mais, algo que ecoava sussurros indistintos no ar noturno. Decidi seguir os sons, mergulhando na escuridão que se estendia além do alcance da luz da fogueira. À medida que me afastava, a clareira escura revelou-se diante de mim, como um portal para um reino desconhecido. Sombras pareciam se mover por conta própria, dançando uma dança macabra que desafiava toda a lógica conhecida. Os sussurros, agora mais nítidos, tornaram-se murmúrios de uma presença desconhecida, como se a própria floresta abrigasse segredos insondáveis que esperavam ser revelados. Uma sensação arrepiante tomou conta de mim, e a escuridão pareceu ganhar vida, adquirindo uma qualidade palpável. Tentei discernir as palavras que escapavam da escuridão, mas eram como fragmentos de uma língua ancestral, sussurradas por entidades invisíveis. Cada passo que eu dava na direção da clareira aumentava a intensidade da atmosfera, como se eu estivesse prestes a desvendar um mistério que o universo tentava manter oculto. Ao me aproximar da origem dos sussurros, deparei-me com algo inimaginável. Uma série de símbolos estranhos marcava o chão da clareira, desenhados com uma precisão que denotava uma execução ritualística. Velas ardiam em uma dança sinistra, lançando sombras grotescas sobre os contornos dos símbolos. O calor da fogueira não alcançava aquele recanto sombrio, deixando-me envolto por uma aura gélida que penetrava até os ossos. No centro da clareira, uma figura encapuzada realizava um ritual, sussurrando palavras em uma língua desconhecida. A melodia gutural de sua voz ecoava na noite, entrelaçando-se com os sussurros da floresta como se ela estivesse conduzindo uma sinfonia profana. Meu corpo gelou ao perceber que havia testemunhado algo além da compreensão humana, uma cena que pertencia a pesadelos, não à realidade. Minhas pernas, trêmulas, me forçaram a recuar lentamente, mas não antes de capturar o olhar penetrante da figura encapuzada. Seus olhos, obscurecidos pela escuridão do capuz, pareciam transcender o material e conectar-se diretamente com os meus. Uma sensação de reconhecimento pairou no ar, como se a entidade tivesse notado minha presença desde o início do seu ritual sinistro. O encontro visual foi breve, mas deixou uma marca indelével em minha mente, uma promessa silenciosa de que o desconhecido agora estava ciente da minha existência. O terror me consumiu como uma chama voraz quando corri de volta para o acampamento, meus passos ecoando na noite silenciosa. Minha mente estava repleta de imagens grotescas e palavras sussurradas em línguas antigas, coisas que não deveriam existir no nosso mundo. A família, à volta da fogueira, estava alheia ao pesadelo que eu testemunhara na clareira oculta. Por medo do ridículo ou de causar pânico entre aqueles que amava, decidi guardar o segredo, carregando o peso da verdade oculta sozinho. Cada sombra que dançava na periferia da luz e cada sussurro que reverberava na minha mente tornaram-se companheiros sombrios, recordando-me daquela noite fatídica. Os olhares inocentes da minha família, enquanto compartilhávamos histórias ao redor da fogueira, contrastavam agudamente com a escuridão que eu testemunhara. Cada riso, cada gesto, era um lembrete constante da dualidade entre a normalidade aparente e o terror oculto. O fim de semana que começara como uma simples aventura familiar agora se transformará em um pesadelo sobrenatural que eu carregaria para sempre. A natureza majestosa do acampamento havia sido maculada por algo insidioso e além da compreensão humana. Eu me tornará um guardião involuntário de um segredo que se escondia nas sombras daquela noite, e a decisão de ocultar a verdade deixou-me isolado em um mundo onde o desconhecido espreitava, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Meu nome é James, e eu tinha apenas 10 anos quando fui arrastado para uma aventura que, na época, parecia emocionante,
mas que se revelaria uma descida aos abismos do terror. Era outono, a época do Halloween, e a empolgação tomava conta de mim e de meus amigos Liam, Noah e William. O bairro ganhava um tom especial, com folhas secas dançando ao vento e uma atmosfera de mistério flutuando no ar. A ideia arrepiante de explorar uma casa abandonada, uma que há muito tempo atraía nossa curiosidade infantil, surgiu entre nós como uma chama que queima na escuridão. As histórias assustadoras que circulavam sobre a velha construção sussurravam em nossos ouvidos, alimentando a excitação que pulsava em nossos corações juvenis. O desejo de desvendar os segredos ocultos atrás das paredes decrépitas tornou-se uma espécie de desafio, uma façanha ousada para crianças em busca de emoções fortes durante o espírito sombrio do Halloween. A decisão estava tomada, e a jornada rumo ao desconhecido começava a se desdobrar diante de nós. Ao nos aproximarmos da casa, a visão dela era tão sombria quanto as histórias que a precediam. Uma estrutura antiga, que em outros tempos devia ter sido majestosa, agora se erguia como um monumento ao esquecimento. Janelas quebradas permitiam que a luz do outono invadisse o interior, revelando a decadência que se escondia nas sombras. Tábuas soltas crivavam as paredes, como se a própria casa estivesse se contorcendo sob a influência dos ventos outonais, como um ser vivo preso em um sono eterno. A pintura, outrora vibrante, agora descascada, desenhava padrões fantasmagóricos nas paredes. As telhas desgastadas, marcadas pelo peso do tempo, exibiam cicatrizes das estações que testemunharam. Cada passo em direção à entrada era acompanhado pelo rangido do assoalho, um lamento sutil que ressoava como um eco do passado. O ambiente era permeado por um silêncio pesado, interrompido apenas pelos sons da natureza e pelos suspiros ocasionais da estrutura que parecia guardar memórias sombrias. À medida que cruzamos o limiar da casa, sabíamos que estávamos prestes a desvendar um capítulo há muito esquecido da história local. Ao adentrarmos a casa, o crepitar do desconhecido tornou-se palpável. O interior, envolto em uma escuridão que parecia ter vida própria, absorvia nossas lanternas falhantes, mal conseguindo dissipar a sombra que se acumulava nos cantos como um espectro inquieto. Cada passo, cuidadoso e repleto de tensão, reverberava pelos corredores vazios, criando uma sinfonia de suspense e nervosismo que ressoava pelas paredes gastas. A luz trêmula das lanternas lançava sombras distorcidas nas paredes, pintando um quadro de sombras que pareciam dançar ao ritmo de nossas respirações aceleradas. À medida que explorávamos os cômodos abandonados, a sensação de que não estávamos sozinhos tornou-se inevitável, como se o passado da casa tivesse deixado uma marca indelével, uma presença que ainda ecoava nos corredores silenciosos. Cada ruído, cada sussurro inaudível, era suficiente para nos fazer parar e questionar se éramos os únicos habitantes daquele espaço esquecido pelo tempo. O desconhecido se manifestava de maneiras sutis, instigando nossa imaginação infantil a criar figuras sombrias nas sombras que se escondiam em cada canto obscuro daquela casa misteriosa. Subimos as escadas rangentes, guiados pelo eco do medo que pairava no ar como uma presença tangível. Cada degrau parecia protestar contra nossa presença, como se a própria estrutura ressentisse nossa intrusão nos mistérios que guardava. No topo, uma porta entreaberta sussurrava histórias antigas, instigando nossa curiosidade juvenil a desvendar o que se escondia além dela. Ao empurrarmos a porta, fomos confrontados por sombras dançantes que desafiavam qualquer explicação lógica. A luz fraca das lanternas revelava contornos obscuros que se moviam em uma coreografia sinistra, como se o próprio espaço estivesse vivo com uma energia ancestral. O ar tornou-se mais denso, como se o passado sombrio da casa estivesse se manifestando ao nosso redor, ecoando em cada rangido e sussurro do ambiente. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma corrente de vento frio sussurrou palavras ininteligíveis em nossos ouvidos.
Era como se a própria casa, impregnada de memórias sombrias, tentasse nos contar seus segredos macabros. Cada palavra não pronunciada ecoava como um eco distorcido do passado, criando uma atmosfera sobrenatural que desafiava as leis da realidade. Estávamos em um limiar entre o conhecido e o inexplicável, e a decisão de continuar a explorar a casa assombrada tornou-se um pacto tácito entre nós, uma jornada rumo ao desconhecido que nenhum de nós estava completamente preparado para enfrentar. O terror atingiu seu ápice quando uma presença invisível pareceu nos envolver, e os sussurros, antes apenas murmúrios, se intensificaram a um murmúrio ensurdecedor. O medo uniu-se à curiosidade enquanto corremos pelos corredores sinuosos, tentando escapar da casa que se tornará nossa prisão momentânea. Cada sombra se contorceu, cada passo ecoou como um bater de asas sinistras, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à nossa presença intrusa. A luz do dia, ao sairmos pela porta principal, trouxe um alívio temporário, mas o eco daquele encontro com o sobrenatural permaneceu, marcando nossas almas jovens com a lembrança inquietante da casa abandonada que ousamos desafiar. O sol outonal banhava o cenário em tons de laranja e vermelho, mas a atmosfera permanecia carregada de tensão. Nossos olhares se encontraram, e nos tornamos cúmplices de uma experiência que transcendeu os limites do compreensível. As risadas nervosas que escaparam de nossos lábios eram uma tentativa frágil de dissipar o peso do desconhecido que pairava sobre nós. A casa, agora em segundo plano, permanecia como um testemunho silencioso de algo que, mesmo em nossa juventude, entendíamos como além do alcance da lógica. Cada um de nós carregaria a lembrança daquela fuga desesperada, marcada não apenas pela adrenalina do momento, mas pelo conhecimento de que, naquele dia, abrimos uma porta para algo que não pertencia ao mundo que conhecíamos.